Sou sócio, tenho direito a receber pro labore? Depende. Isso porque, numa sociedade limitada, o pro labore é a remuneração que é paga exclusivamente àqueles sócios ou aquele sócio, ou mesmo aqueles terceiros que não sejam sócios, porém que exerçam a administração social. Então, estamos falando dos administradores. Então, significa que todo administrador, aquele que figure como administrador na sociedade limitada, seja ele um sócio cotista ou mesmo um terceiro, admitido apenas como administrador estatutário, como se diz, que é aquele que consta do contrato social ou que seja eleito em ata de reunião ou de assembleia de sócios e que conste, logicamente, na junta comercial como administrador, este terá direito ao recebimento do pro labore. A palavra pro labore, do latim pro trabalho, ou seja, é a remuneração que é paga aquelas pessoas naturais, aquelas pessoas físicas que trabalham na administração da sociedade, que são os administradores da sociedade. Repito, sejam sócios ou não. Por outro lado, aqueles sócios que não exerçam funções de administração na sociedade, que sejam exclusivamente sócios cotistas, ou seja, que sejam exclusivamente donos, proprietários, titulares do capital da sociedade, estes não terão direito ao recebimento do prolabore. E daí você me pergunta, então, qual será a remuneração daquele ou daqueles sócios que não exerçam a administração social? Neste caso, estes sócios terão direito exclusivamente ao recebimento dos dividendos. O dividendo, ele é, tecnicamente falando, uma parcela do lucro líquido da sociedade. Então, significa que, para que haja o pagamento do dividendo e o direito à percepção, ao recebimento dos dividendos, é necessário, em primeiro lugar, que a sociedade apresente resultados positivos e que deste resultado positivo, do lucro, seja separado o dividendo a ser pago aos sócios cotistas, aqueles que sejam exclusivamente cotistas, de acordo com a porcentagem de suas cotas no capital social. Por exemplo, aquele que tenha 10% do capital social receberá o equivalente a 10% do lucro líquido. Aquele que tem, 10% do dividendo calculado sobre o lucro líquido. Aquele que tenha 30%, idem, aquele que tenha 40%. Então, quer dizer que, em termos práticos e resumindo, o sócio que seja exclusivamente sócio cotista em uma sociedade limitada não terá direito ao recebimento do prolabore e receberá unicamente o dividendo. E detalhe, o dividendo ele dependerá do resultado positivo, ou seja, se a sociedade não der lucros, não apresentar resultados positivos e não forem distribuídos lucros naquele exercício, logicamente que ele não terá direito ao recebimento de um dividendo. Por outro lado, o sócio que seja administrador ou mesmo aquele terceiro que não seja sócio, mas que seja admitido como administrador da sociedade ou administrador estatutário, aquele que conste do registro de empresas, conste lá na junta comercial como administrador, estes terão direito ao recebimento do prolabore. E o prolabore, de acordo com o definido no contrato social, poderá até ter uma periodicidade mensal. E aqueles sócios que exerçam as duas funções, que sejam sócios cotistas e administradores, estes terão, no caso, o direito ao recebimento de ambas as remunerações. O dividendo, de acordo com a sua periodicidade, quando houver a verificação de lucros e a distribuição desses lucros na forma de dividendo, e o prolabore, que deverá ser pago de acordo com as condições estabelecidas no contrato social.